Olá, o nosso grupo vai discutir sobre a automação e a diminuição dos empregos. O grupo é composto pelo Glécio, Marcos, que sou eu, e o Pedro. Na introdução, nós abordamos aqui as revoluções industriais como forma de existência, de pré-existência dessa questão de trabalho e empregabilidade. Nós buscamos responder a seguinte pergunta: a automação é benéfica para os empregos? A metodologia da nossa pesquisa utilizou basicamente o Google Acadêmico, os trabalhos do NGEP, os artigos do NGEP e a base de dados do Scopus. Os resultados obtidos foram os seguintes na nossa pesquisa. Alguns estudos de casos que nós vamos evidenciar agora. O primeiro deles foi um estudo de caso da Bosch, que lá eles obtiveram 25% do aumento na produção do sistema de frenagem utilizando conceitos da indústria 4.0. Então, a indústria 4.0 é benéfica para a produtividade, mas e para os empregos? Utilizando alguns artigos estrangeiros, primeiro nós temos esse artigo: Is Automation Stealing Manufacturing Jobs? Evidence from South Africa, a Power Industry. É um trabalho que foi divulgado na revista Geoforum. Esse artigo, de autoria de Christian Parchal e Justin Hodge, utiliza-se de uma pesquisa, basicamente uma survey, feita com indústrias, pesquisadores, fontes do governo e diversas pessoas envolvidas nesse ramo da automação. Bom, dentro dessa pesquisa eles encontraram algumas barreiras. Essas barreiras seriam basicamente essas evidenciadas aqui no gráfico. As barreiras financeiras seriam acesso ao capital, o volume de peças, de equipamentos que eles seriam capazes de comprar, comportar. Também existem barreiras não oficiais, como por exemplo a limitação técnica, as skills, seja uma habilidade técnica ou interpessoal. E também eles também conseguiram as motivações que as empresas e os trabalhadores ou os envolvidos teriam para construir a automatização, que seria aumento da produtividade e aumento da qualidade, basicamente. Bom, a partir disso, esse estudo conseguiu retornar alguns resultados. Utilizando essas entrevistas, eles observaram que, de 15 das respostas, 10 afirmaram que a automatização aumenta o número de emprego, 4 não acontece nada, não há perca de cargos, vagas de emprego, e apenas uma notou o decréscimo, né, de empregos. Outro artigo é esse aqui: The Impact of Robots on Equilibrium on Employment of Unionized Workers. Seria basicamente o impacto do equilíbrio do desemprego em trabalhadores sindicalizados. Esse estudo ele foi feito por pesquisadores chineses e foi divulgado na International Review of Economic Finance. Bom, esse é um estudo feito basicamente utilizando fontes teóricas, ele não teve nada empírico. Ele foi apenas uma observação de alguns dados e foi transformado em teoria e que retornaram alguns dados. Eles utilizaram esse Three-Stage Dynamic Game, que é a dinâmica dos jogos de 3 estágios, né? Aqui no Brasil nós conhecemos isso como a teoria dos jogos, basicamente. Bom, o que esse modelo faz? O que essa teoria faz? Ela busca compor modelos de previsibilidade e elasticidade de demanda em vários cenários, ou seja, de robôs com trabalhadores sindicalizados. E essas interações elas vão retornar certas premissas, certas afirmações no final. Essa daqui, só para ter uma ideia, são algumas das formas que eles utilizam, que são os modelos de elasticidade, né? Então não vale a pena se ater muito a isso nessa discussão. Nós vamos partir já para as conclusões. E as conclusões são as seguintes: o efeito de utilização de robô no equilíbrio do emprego depende de características de retorno na venda desses equipamentos para montadores de robôs. Ou seja, isso vai depender muito se é rentável para a fábrica, para o fornecedor desses robôs, dessas máquinas automatizadas, se isso realmente está retornando em dinheiro, né? E a utilização dos robôs vai exercer impacto na demanda trabalhista por meio de 2 canais. Primeiro, no setor do produto final, quando o produto estiver finalizado lá, a utilização de robôs vai aumentar a demanda por profissionais qualificados e não qualificados de maneira proporcional. Isso eles conseguiram observar através da teoria dos jogos, né? Basicamente é isso que deverá acontecer, vai aumentar a demanda por profissionais qualificados e também não qualificados. E em segundo, o setor de fabricação de robôs irá gerar uma demanda adicional por profissionais qualificados indiretamente, ou seja, pessoas que vão trabalhar em outros setores, não diretamente no setor de montagem e prototipação desses robôs, né? Bom, um outro trabalho seria esse aqui, o Cognisoft, que é uma plataforma. Vou ler aqui: Cognisoft, a Platform for the Automation of Cognitive Assessment and the Rehabilitation of Multiple Sclerosis. Então ele vai trabalhar em cima da questão da esclerose múltipla. Esse artigo foi divulgado na revista Computers e foi feito na Universidade de Sofia, na Bulgária. Bom, esse software aqui, ele vai trabalhar basicamente da seguinte forma: ele vai pegar os distúrbios cognitivos que a pessoa tem, né, que às vezes levam a desemprego e a baixa qualidade de vida. Ele vai pegar esses distúrbios e vai processar ele de maneira padronizada, utilizando toda a base de dados que um cliente fornece. Então, o cliente, no caso, será o paciente, né? Então, tudo aquilo que um paciente enfrenta na sua vida, no seu tratamento, vai ser computado nessa base de dados. Desde a sua internação, o seu tratamento com o seu clínico geral, com o seu especialista, os medicamentos que ele tomou, que ele comprou na farmácia, tudo isso vai ser computado. Isso vai ser enviado para um servidor. Esse servidor, ele vai fazer um controle e vai modelar uma interface, um cliente final ali. Ele vai fornecer dados para o cliente, na verdade, né? E esse cliente vai promover algumas ações para o tratamento, que seriam os testes de diagnóstico, né? E além desses testes que vão ajudar os médicos, ele também retorna um conjunto de jogos para reabilitação cognitiva, jogos mesmo, jogos de interação, para que o paciente possa aumentar a sua interação cognitiva com o meio ambiente. Então, um paciente teve algum problema
cognitivo, o joguinho lá mesmo vai estimular o cérebro dele para que ele possa aumentar essa capacidade cognitiva. A conclusão que nós tiramos aqui, sim, nós podemos afirmar que a automação é benéfica e que vai aumentar os postos de trabalho. Mas existem situações e situações. Existe a questão da mão de obra qualificada e desqualificada, que é necessária uma qualificação contínua dos trabalhadores. Existem os fatores dos países também, se você está em um país em desenvolvimento, um país desenvolvido, isso vai influenciar muito. E também podemos concluir que a automação está a favor da produtividade e da empregabilidade, uma vez que ela aumenta a qualidade de vida das pessoas. Então, essa é a nossa conclusão final, é basicamente isso aqui que nós podemos tirar desses artigos. Muito obrigado.